Então, por exemplo, vai ter uma hora que eu vou digitar Ctrl F2, ó, tá vendo? Aí ele já vai ficar aqui na tela. Só pra você se localizar aí depois, quando for reassistir, alguma coisa assim. Beleza? Já tô gravando. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Você me mandou uma arquitetura, né? Então eu vou lá baixar a arquitetura. Bom, essa aqui é, para começar, né, é a estrutura de pasta que eu estou acostumado a usar, tá? Então, aqui, bom, acho que ela é bem intuitiva. Normalmente, assim, pra gente, pra quem trabalha sozinho, essa pasta armação e formas aqui eu ignoro um pouco. E aí o resto eu uso a 4, a 6 e a 7 eu uso para cálculo. A 10 eu deixo os modelos do TQS, né? Então depois da obra a gente compacta o modelo e deixa ele aí. Primeiro são os arquivos de arquitetura. A segunda é quando tem alguma proposta, algum contrato, e é onde eu coloco a RT. E essa pasta 3 aqui, que seria a estrutura, onde eu salvo todas as pranchas, tá? Só para você entender aí, eu vou compartilhar com você. Me passa o seu e-mail, por favor, no WhatsApp, que eu já vou compartilhar essa pasta com você. Tá com de fundo, mas dá pra te entender bem. Eu já peguei aqui. Te enviei aí, tá? Deve estar no seu e-mail aí, vai aparecer em algum momento, mas eu vou pegar o link aqui também. Beleza. Então, basicamente, aqui eu vou só para você ter a pasta também, né? Depois ter acesso aos meus arquivos. Apesar de que eu acho que o modelo em si você não vai conseguir abrir, mas o resto você vai. Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho a arquitetura. Essa arquitetura, pelo que eu entendi, ela deve estar feita em AutoCAD, né? Tá. Então a gente tem que levar essa arquitetura, porque o CAD em si, ele é um tipo de modelador de desenho, né? E aí tem o CAD da Autodesk, que é o do AutoCAD, e tem o CAD do TQS. Então a gente vai ter que fazer essa importação pelo próprio TQS, tá? Bom, eu já copiei uma obra aqui que eu já estava configurando para deixar ela bonitinha, mas basicamente quando você não tiver nada aí dentro do TQS, você pode vir aqui, ó. Vou até já te dar uma dica desde o início, tá?
conforme você vai crescendo e vai mudando seus critérios e tudo, todas as empresas que eu trabalhei, e a minha também, a gente cria esse modelo zero aqui. Por quê? Porque quando você cria um modelo novo, ele às vezes não joga os critérios, a forma de. Os critérios gráficos, enfim. Ele não joga tudo conforme você planejou. Então você teria que reconfigurar. Então, normalmente, como que eu crio uma obra nova, né? Eu venho aqui, vou em editar edifício e dou um duplicar aqui. E aí, na hora que eu dou esse duplicar, eu crio o nome. Mas, como você não tem essa obra zero, eu vou criar uma nova aqui. Então, eu venho aqui, ó, nesse carinha aqui, o primeiro. Você está enxergando bem aí? Tá, é porque a tela é grande, às vezes não dá, mas enfim. Vou nesse primeiro aqui. É, gosto, às vezes, já de copiar algum nome, alguma coisa aqui. Então, por exemplo, essa Vanessa me dá bastante projeto. Então, às vezes, eu já copio aqui e só altero os outros dados. Põe um número da obra, qual que é a obra, quem me contratou e qual que é o número da revisão desse modelo, tá? No nosso caso aqui, eu criei já um modelo nosso. Como não vai ter revisão, enfim, não vai ter todas as coisas, eu só criei aqui Super Prof. Leandro Sobrado. E aí, quando você colocar o nome que você quer, vai aparecer essa tela aqui, tá? Isso. Aqui é onde a gente cadastra o nosso projeto, onde a gente vai dizer as alturas, enfim, tudo que a gente precisa para o nosso projeto. Então, essa é a tela inicial. Aqui você define a norma, né? Diga, pode falar. A gente vai alterar alguns critérios conforme necessidade. Não vai dar para a gente mexer em todos os critérios que são fundamentais, mas você vai ter um projeto apresentável. Aí depois a gente pode marcar umas, sei lá, umas 3, 4 aulas só para falar de alguns critérios ali que são específicos. É que tem critério para tudo, assim. Então a gente tem que mexer em várias diferentes. Enfim. Aí, bom, vamos lá. Aqui nesse avançado, você define qual que é a cota inicial, né? Seria como se fosse a cota de topo da sua fundação, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma sapata que vai estar lá assentada a menos 1 metro, mas ela tem meio. Então aqui você coloca 0,5. Ou você pode pôr, né? Dependendo da obra, às vezes vem com aquele já com o nível em relação ao nível do mar. Então vai estar 700 e pouco, 800 e pouco, enfim. Eu, por enquanto, eu vou deixar -1 mesmo. Esse personalizar pastas aqui são algumas pastas que eu. Vamos supor, no terreno é o zero, então esse -1, a partir daqui a gente vai subir, tá? Vamos lá. Então esse personalizar pastas são essas pastas aqui, ó, que tem a letra. Normalmente para versões EPP e estudante eu não sei se tá ligado isso aqui, às vezes ele não deixa criar. Mas para as versões superiores eu sei que tem. Então aqui eu deixo uma pasta de arquitetura, uma de forma, enfim, algumas coisas. Mas caso não tenha, a gente usa essa pasta gerais aqui para colocar esses extras, né? Então seria DWG de arquitetura, por exemplo, que a gente vai colocar de fundo, esse tipo de coisa, tá? Então, isso, exatamente. Beleza. Aqui seria qual que é o tipo de modelo que a gente vai usar. O modelo 6, só existem dois tipos, tá? O modelo 4 e o modelo 6. Só existem dois tipos nesse momento, né? Com certeza já existiram 6 modelos. Mas, basicamente, o modelo 4
ele vai trabalhar por elemento, então você tem a laje, que vai receber a carga, vai descarregar na viga, a viga descarrega no pilar, e o pilar descarrega na fundação, a fundação descarrega no solo e todo mundo sai feliz dessa história. Ou tem o modelo 6. O modelo 6 ele atua como se fosse uma estrutura monolítica, entendeu? Então, a forma de interação é mais complexa. Para um sobrado, a gente sempre vai usar o modelo 4, né? A não ser que tenha alguma estrutura muito complexa, mas a gente sempre vai usar o modelo 4 aqui. Tá? Então, a gente mantém esses dois aqui sempre, não precisa de nada desses aqui, no nosso caso, porque a gente não vai nem ter carga de vento a princípio, né? Bom, o que a gente tem? A gente tem um sobrado, você tem pé direito dele? Tá, vamos considerar 3 metros então. Bom, onde que tá aquele 1 metro lá que a gente definiu, aquele -1, né? Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Então, onde é o topo da nossa fundação. O térreo, eu coloco ele sempre até zerar, né? Ou zero ou menos 0,05, tá? Que aí seria considerando já o revestimento da arquitetura. Mas aí, dependendo da arquitetura, às vezes eles não exigem isso. Então eu vou colocar aqui 3 metros, só que esse pavimento aqui está como cobertura, está declarado como cobertura. Então aqui eu vou clicar no térreo e vou dar um inserir acima. Por quê? Porque eu tenho um pavimento sobre o térreo, né? Tá? Então aqui eu posso declarar como primeiro ou como tipo, tanto faz. Se eu tiver, por exemplo, construção para baixo da terra, então, por exemplo, estacionamento, aquelas coisas, eu declaro como subsolo. Tá? O térreo vai ser o térreo, e aí, enfim, cada um tem uma definição aqui. O único que dá um problema é você declarar mais de uma fundação, ou você declarar duplex ou triplex, porque aí você vai ter que definir a quantidade de vezes que isso acontece, enfim, aí ele vai te encher um pouco o saco, tá? Mas fora isso, pode pôr primeiro, pode pôr tipo, não vai te... Bom, aqui tá como terra, seria assim, vou colocar pavimento superior. Esse é um tipo. Pronto. Beleza. Materiais. Hoje em dia, eu não trabalho com concreto menor do que C30, tá? Vou te explicar. O valor... Não, C30. Isso. E aí eu vou te explicar. Como que eu vou fazer a conta com C25, tá? Por quê? Porque a obra pequena... obra difícil é muito difícil de manter a qualidade do concreto padronizada. Obra grande é muito difícil. A obra pequena é muito mais difícil. Porque às vezes o concreto vai ser na mão, vai ser, enfim, você sabe como que é a mão de obra, né? Então, eu já calculo com C25 e na hora de especificar, eu especifico já um C30 ali para o cara pedir na concreteira. O valor, a diferença de valor entre C25 e C30 é irrisória. Então, é um tipo de segurança que vale a pena pra gente, tá? Isso, exatamente. Eu vou calcular como se fosse tudo C25. Mas na hora só na hora de mandar pro cara eu vou colocar, não, ó, o concreto é C30, entendeu? Eu aumento um pouco a resistência ali no final. Porque eu já sei que vai dar errado. Então é melhor eu pecar, nesse caso aí, um pouco pelo excesso. Aí, bom, nossa obra vai ser de concreto armado.
E aqui eu defino qual que é a minha classe de agressividade, né? Normalmente vai ser urbano, porque é a maior parte das construções é na cidade, mas aí você vai de acordo com o que você se adapta melhor. Bom, aí eu posso dar um OK. Aí eu vou nos cobrimentos. Quando eu clico aqui em valores de norma, ele já vai me dar todos os valores que são da norma, tá? Então você não precisa nem se preocupar com isso. Obras que são grandes, né? A gente tem normalmente um controle de qualidade do concreto, mesmo que seja difícil de manter, mas eu pelo menos eu consigo manter o cobrimento por conta da distância ali, né? Um concreto um pouco mais, bem mais adensado e tudo mais. E aí eu posso usar esse rígido controle aqui. Quando eu uso esse rígido controle, e ponho o valor de norma de novo, ele vai diminuir meio centímetro em cada um, tá? Mas no nosso caso, não é, não é isso. E, por fim, eu gosto de deixar aqui, pelo menos para vigas e lajes, né? 4 centímetros em contato com o solo. Aí é mais uma opinião minha de, de vivência de projeto, tá? Bom, aqui eu aumento um pouco o cobrimento em elementos em contato com o solo, tá? Mais uma vez, né? Como eu sei que a vida de obra é complexa e para obras menores o pessoal não tem a qualificação que deveria, então eu aumento um pouquinho também esse, mas só ali porque é uma região mais agressiva, uma forma de trabalhar mais difícil. Então, só nesse caso aqui, o resto eu mantenho o valor de norma mesmo, eu acho que o valor de norma é bem confiável. Acho que por enquanto acho que é isso. E aí a gente definiu os pavimentos, né? E aí eu esqueci aqui de dizer que aqui tem 3 metros para começar. E eu venho aqui, ó, eu dou um atualizar o DWG. Então agora o meu corte já vai me dizer, ó lá. Só para me localizar, né? Aí ele vai criar uma pastinha de fundação, uma pastinha terra, uma pastinha superior e uma pastinha cobertura, tá? Que é onde eu vou trabalhar depois no modelador estrutural. Bom, não, agora a gente vai só olhar para os tipos de carga que a gente tem, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma obra no seu caso aí, Rio de Janeiro, né? Então seria aqui entre o C30 e C35, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele vai me dar, tá? Então vamos, mesmo se a gente considerar C35, para obras, aí já é uma, como que eu falo? É uma recomendação da Ibracon que para obras abaixo ali do C35, de vento de 35 metros por segundo e abaixo de 4 pavimentos, não precisa considerar as ações de vento, tá? Então eu normalmente não considero para esse tipo de situação. Outro dia eu tava conversando com. Tava dando uma aula, né? E aí eu falei, normalmente a gente não considera, não sei o quê, porque, pô, aqui em São Paulo, né? Na região. Aí ele virou pra mim e falou, então, só que aqui na minha região é 48 metros por segundo. Eu falei, então, no seu caso. No seu caso que você tem ciclones, aí você pode. Fica à vontade para considerar. Enfim, porque vai dar uma diferença muito absurda e não faz muito sentido, tá? Só naqueles cálculos de linearidade do pilar, sabe? De segunda ordem, primeira ordem.
Como ali a gente já está considerando um erro, a gente já está considerando um deslocamento da estrutura, para esse tipo de vento, aquele erro já é maior do que a ação do vento. Então a gente considera aquele como o principal. Então aqui eu não preciso alterar nada, né? Eu vou dar um OK e beleza. Minha pastinha aqui já está, ó, atualizada. Então aqui basicamente é o que eu preciso, né? Aquelas pastinhas que eu tenho, você não vai ter essas com letra, mas você pode usar a pasta gerais, tá? Que é a que eu uso normalmente quando eu não tenho acesso a essas aqui. Não, não, você vai pôr. Você pode pôr, mas não precisa dessas, tá? Isso é para obra maior, assim. A gente vai fazer forma, a gente vai fazer direto no pavimento. O que acontece é que às vezes eu vou fazer todas as formas, depois eu vou fazer todas as armações, aí eu pego todas as formas e jogo tudo nessa pasta, pra na hora de plotar eu plotar direto daí. Mas no caso ali não vai precisar. No nosso caso aqui, porque a gente vai ter 4 formas. Bom, e aí aqui, ó, eu tenho a pasta pavimentos. Essa pasta pavimentos é a pasta que vai ter cada andar lá. Lembra que eu falei que ia criar as pastinhas? Então, vão ser essas aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu tô sendo muito rápido, tá com alguma dúvida? Tá, fala aí, porque eu tô tentando correr e explicar tudo ao mesmo tempo. Bom, e aí a gente vai precisar aqui trazer o seu DWG agora, que é CAD para DWG TQS, né? Tem duas formas de fazer isso. A primeira, que é a forma como inclusive a gente vai exportar no final, é trabalhar com um DXF. Porque o DXF qualquer software de CAD lê, tá? E a outra forma, sabendo, né, que ia ser muito difícil para eles trabalhar sempre com arquitetura mandando AutoCAD, eles criaram meio que um pluginzinho aqui que eles fazem. Ih, o meu tá dando problema, mas tudo bem. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Tem AutoCAD aqui, eu vou salvar em DXF. Mas basicamente, é que o seu deve estar funcionando, o meu deu alguma travada aqui. Você vem aqui em DWG, eu só vou te mostrar porque eu não vou conseguir clicar em nada. Tem um negócio que eu já fiz. Deixa eu. Então. É que eu não vou lembrar o nome do programa, mas eu tive esse problema na outra empresa. E aí eu fiz abri como administrador, uma parada assim, mas tudo bem. Não é que eu prefira, porque na verdade eu não tenho muita opção. Eu vou jogar o DXF aqui, mas na hora que salvar ele vai salvar como CAD TQS, entendeu? Só que para mandar a documentação, aí ele vai dar um problema de. Eu vou ter que mandar DXF mesmo, porque depois, quando a arquitetura for abrir o TQS do CAD, ele não vai abrir. Então a gente manda DXF, porque aí eles já vão ter lá o. Isso, qualquer tipo, aquele ZWCAD, qualquer tipo de software CAD abre. Bom, beleza. Aqui é o térreo, aqui é o segundo andar. Aqui. Não, tranquilo. Aqui seria o quê? Mas isso aqui tá abaixo do térreo?
Tá, beleza. Então eu vou só salvar isso aqui em DXF. Aqui na sua obra aqui. Arquitetura. E eu salvo. Beleza. Não, não. Esse DXF ele é um formato que ele é mais acessível. Então você pode salvar ele em qualquer lugar, ele vai abrir em qualquer lugar. Não, não. Ele vai abrir em qualquer lugar mesmo, assim. Fica tranquilo em relação a isso. Bom, aí vamos seguir aqui. Eu salvei aqui já direto na arquitetura. Ó, pra você ver. Salvei direto em qualquer pasta lá. E deixa só eu fechar minha porta aqui que minha esposa chegou com meu filho. Ah, normal. Tá tranquilo, sei como que é. Aí deu algum erro aqui. Vamos abrir de novo. É, dentro da pasta de arquitetura. Mas tá com alguma coisa assim. Eu acho que eu preciso explodir ele lá no CAD. Mas assim, qualquer lugar que você for abrir, você vai conseguir abrir. A única coisa que aqui acho que deve estar com alguma referência. E aí eu preciso dar uma quebrada não. Ó, aqui, ó. É isso aqui, esse proxy information. Ok. Vou fazer o seguinte. Fecha isso aqui. Deixa eu ver. Aí eu vou lá na pasta arquitetura de novo. Nossa obra. Arquitetura. E aqui eu só vou falar. Sobrar. Vamos ver se vai abrir agora, né? Falando 3 horas que vai abrir tudo, bonito, e na hora que eu vou fazer, não abre. Ah, agora é lá. É isso, agora eu tirei a referência lá. Ah, mas o erro dá e a gente resolve, né? Então, bom, primeira coisa, TQS sempre em centímetro, tá? Então, sempre tem que dar uma olhada na referência aqui pra ver como que tá. Então, aqui a gente já sabe que tá. Ah, beleza. Aproveita o máximo que você puder. Então aqui eu já vi que tem metro, então pronto, ó, já multipliquei por 100 aqui e beleza. Eu selecionei os dois, ó, fiz uma caixa de seleção, botão direito do mouse e escalar. Aí aqui, ó, ele vai me explicando o que eu preciso fazer. Claro que hoje em dia eu já faço automático, né?
Aí entre com o fator de escala. Aí eu entrei com 100 e dei um Enter. Aí ele me pede o centro de escala. Mentira. Depois que você dá o Enter, ele vai pedir entre com o centro de escala. Aí eu vou dar um clique. Ele vai me perguntar se você quer manter os elementos originais ou não. Então, você quer ter um grandão e um pequeno. Eu, não, né? No caso, é para pagar, né? Eu coloquei não. E aí ele já multiplicou por 100 de novo. Aí deu um Ctrl Z aqui agora. Então, tá. Então, quando eu vier aqui, ó, se eu der um Shift F9, eu consigo medir a distância aqui, ó. Então agora a parede está com 10 centímetros, tá vendo? Bom, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um F7 e vou, deixa eu mudar uma configuração porque tem, pronto. Então, dei um F7 e cliquei aqui nessa cota. Então ele pegou esse nível 259. Vou dar um F10, o F10 ele trava. O que é esse travar, né? Quer dizer que eu posso abrir uma caixa de seleção e ele só vai pegar o nível que está travado. Tá? Aí eu vou apagar porque eu não vou precisar de cota, já que agora as minhas medidas já estão certas. Né? Beleza. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui, eu vou dar um salvar como e vou colocar como terra. Tá? Então vai ser um arc terra sobrado. Então seria isso, né? A arquitetura do térreo, do nosso projeto sobrado e a revisão zero. E eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, vou dar um salvar com, vem aqui, e aí aqui eu vou chamar de um pav. Eu vou chamar superior, né? Que é o que a gente chama. Pronto, beleza. Fechar. Ele nunca atualiza direto a pasta, tá? Sempre você joga em outra pasta e volta. Aí ele atualiza. Aí agora eu tenho esses dois arquivos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, deixar só o pavimento que pertence àquele arquivo, né? Então, no térreo a gente vai deixar só o térreo, no superior só o superior. E a gente vai tentar alinhar os dois arquivos no mesmo ponto. Isso não é exatamente necessário, mas facilita o nosso trabalho lá na frente. Na hora que a gente for inserir a arquitetura como referência no nosso modelo, ele já vai entrar os dois no mesmo ponto, então a gente não vai precisar se preocupar com isso, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa, entrei aqui no arquivo terra, vou só apagar isso aqui, ó. Selecionei tudo, dei um delete. Eu vou dar um F2, o F2 ele cria uma linha, tá? E aí eu vou digitar 0,0, que seria como se ele pegasse na origem do sistema. Pronto, então agora eu sei que a origem está aqui. Eu vou clicar em qualquer lugar da tela, só para eu saber, agora eu já sei que o 00 é aqui. E vou mover isso aqui. Para mover é F4. Então, vou dar um F4. Aí ele vai mover, só que tá vendo que ele se eu mover assim, eu não sei para onde ele vai, né? Então eu vou digitar F. Esse F, aí eu consigo pegar um ponto aqui, ó. Que é o ponto que eu quero. Tem um... É isso, aí eu fui e joguei lá naquele ponto. Eu vou te mandar, eu acho que eu tenho. Se eu achar, eu vou te mandar, porque agora eu não... de cabeça, assim. É um atalho, porque a gente usa muito esses F1, F2, F3, e aí Ctrl Shift Alt. Então é uma tabelinha assim. Ctrl F1 é tal coisa, Ctrl F2 é tal coisa, Ctrl F3 é tal coisa, e assim vai.
Assim que eu achar aqui, eu vou te mandar. Não vai dar erro nenhum. É que vai ficar depois um inferno pra você achar o desenho. Porque, por exemplo, o desenho tá aqui. Aí, o seu próximo andar, ele vai estar aqui. Então, na hora que eu mandar ele colocar, ele vai estar se baseando nesse aqui, né? Aí ele vai pegar esse aqui e vai colocar aqui. Aí você vai ter que abrir o desenho lá por dentro, vai ter que puxar, fazer o negócio para tentar igualar aqui. Então, quando a gente já. Melhor. Quando a gente já define desde o início todos os pavimentos já estão alinhados, na hora que eu lançar como referência, ele já vai lançar sempre no lugar certo. Então é mais uma coisa para a gente facilitar. Dá para não fazer? Dá, mas vamos fazer, porque é melhor. É isso. Então beleza, aqui ó, térreo, já tá aqui. Vou fechar, beleza. Aí agora eu vou no superior, fazer a mesma coisa. Eu vou apagar o térreo, certo? Vou selecionar todo mundo e vou. Aqui a escala já tá certa, que eu consertei antes. F4, F. Agora eu posso fazer de outro jeito, né? Já sei que aqui vai ser o 00. Vem aqui no ponto que eu quero e digito 0,0. Pronto, ele já me jogou também na origem do sistema, tá? Então, salvei. Fechei. Agora a gente vai lá no modelador. Vou aqui abrir, ó. Tem que ver se está o modelador estrutural ou esse modelo .dwg, que é o que está ativo, tá? Então, vem aqui, vou em referência externa e aí eu vou inserir. Aí eu vou na minha pasta de arquitetura, né? Ou em gerais, mas no meu caso é arquitetura, e vou pegar o térreo. Vou copiar o térreo no fundação, porque depois eu vou precisar colocar viga baldrame, esse tipo de coisa, né? Então é bom a gente já ter essa noção. Beleza, vou fechar, tá lá. Ó, por que é bom a gente colocar no 00? Eu vou colocar o outro agora. Esse aqui eu vou apagar, tá? Eu só quero te mostrar. Eu vou dar um abrir. Pronto. Olha lá, tá vendo? Os dois estão exatamente um em cima do outro. Então, justamente a hora que eu for no próximo pavimento, ele vai lançar no mesmo lugar. Depois no mesmo lugar, no mesmo lugar. Quando eu lançar um pilar que pega os 4 pavimentos, ele já vai pegar o canto certinho dos 4 lugares. Então, é mais por isso. Beleza. Vou fechar aqui e vou subir agora. Aí eu vou no térreo, vou em referência, inserir. Vou inserir de novo o térreo. Arquitetura. Beleza. Vou fechar. E por fim, eu vou no superior. Vou inserir. E eu vou adicionar. Vou em arquitetura. Superior. Fechar. E lá de cima também. Eu jogo terra. A princípio eu jogo terra. A não ser que tenha alguma coisa para baixo, né? Beleza. Então agora eu coloquei na fundação e no térreo eu coloquei a planta do térreo. No superior e na cobertura eu coloquei a planta de cobertura, tá? Não que a gente vá usar, por exemplo, para cobertura, mas a gente precisa ter uma referência do tamanho, né? Então, já que tá aí, né? A gente usa. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho.
Beleza. Bom, vamos conversar um pouquinho agora só, a gente tem uns 15 minutinhos aí. Vamos conversar sobre concepção estrutural, tá? Como que a gente pensa? Você já fez projeto estrutural? Como que é? Tá. Não, tranquilo. É só para eu ter uma noção para quem que eu vou direcionar, né? Vamos lá. Então, o que é importante a gente fazer aqui para uma casa como um sobrado? Então, por exemplo, onde que eu vou colocar meus pilares? Normalmente eu vou colocar nos cantos, né? Os principais cantos. Não preciso colocar pilar em toda a parede, não há necessidade disso. Mas geralmente e principalmente os cantos que se repetem, tá? Então eu sei que eu posso lá para cima ter uma parede aqui, uma parede aqui, uma parede aqui, uma parede, eu posso ter uma parede em qualquer lugar. Porém a escada, ela sempre vai ter a parede da escada, certo? Então eu já vou vir aqui e já vou lançar. Vamos lá. Como que eu vou definir os dados do pilar, né? Como que o pilar vai ser lançado? Então, eu venho aqui em pilares, no meu modelo estrutural, e vou em dados atuais. Aí, em dados atuais, eu vou ter uma série de coisas aqui. Normalmente, isso aqui é onde ele nasce e onde ele morre, tá? Esse plantas barra seções. Por configuração default, ele já vai estar como nascendo na fundação e morrendo lá na última. E aí a gente atualiza conforme necessário. Aqui são as coisas de identificação. Então, por padrão, ele já vem como pilar P alguma coisa. Mas às vezes você quer mudar, enfim, por N motivos. E aí você pode usar esses dois campos aqui, prefixo e sufixo, ou título opcional. Tá? Aí vai. Caso seja por exemplo, para a reforma lá que eu estava te mostrando aquele dia, eu uso PE e PN, que seria pilar existente e pilar novo, entendeu? Para identificar lá. Então eu uso bastante essa questão. Aí aqui, a segunda aba aqui é a seção. Aqui, vamos lá. Então aqui é realmente a definição de seção, tá? Pilar em L, pilar em U, normalmente para prédio ali, para região de elevador, ou pilar circular também, aí é para quando a arquitetura gosta de fazer as graças. Pilar poligonal é um pilar que você desenha, tá? Então aí você pode desenhar qualquer seção que você quiser. E perfil é para perfil de estruturas metálicas, tá bom? Então ele calcula perfis da Gerdau, ele verifica perfis Gerdau, tá? Então W 150 por 13, esse tipo de coisa ele calcula. 90% dos meus projetos hoje em dia são estrutura metálica, os meus particulares. Só que a maior parte do cálculo é feito na mão e para o perfil da Gerdau eu uso o TQS. Mas, assim, por que eu não peguei outro? Porque eu já tô tão acostumado a mexer no TQS que para fazer os desenhos, detalhamento de ligação, tudo eu já, já sei onde tá o botão, entendeu? Enfim, bom, como a gente tem parede pequena aqui, a gente vai começar com um pilar de 14 por 30, tá? Por que 14 por 30? Porque a área do pilar mínima é 360 centímetros quadrados. Então, se você pegar o 19 por 19, vai dar 361. Por isso que, né, seria o menor pilar quadrado. E a menor dimensão possível de um pilar é 14. Tem gente que diz que é 12, mas assim, pela norma, 14 é o que a gente usa. Quando eu divido 360 por 14, eu vou ter mais ou menos 25 e uns quebrados. Então a gente
padroniza em deixar por 30 por conta do múltiplo de 5, é mais fácil de trabalhar ali na obra, tá? Então vou dar um ok aqui. Então agora eu já defini os meus pilares, tá? Qual que é o... assim, vai ter alguns que provavelmente vão ser maiores, tá? Mas a gente vai manter para começar, pelo menos, tá? Vai depender dos vãos que a gente conseguir atingir também. Bom, aí eu venho em inserir pilar. Deixa eu desligar aqui o... Não, é o que eu tenho que aumentar. Isso, exatamente. O TQS é uma calculadora. Só que ele é uma calculadora que te avisa. Ele vai falar, olha, tem alguma coisa errada aí. Se vira para resolver. Então pronto. Aí agora eu venho aqui em inserir pilar, ó. Aqui nesse ponto. Aí ele vai aparecer o pilar e ele vai estar em qualquer ponto desse, tá? Só para te explicar. F4 eu rotaciono o pilar e F2 ele vai mudando nesses pontos, que seria como se fossem pontos chaves do pilar, vai, digamos assim. Então são os 4 cantos, os 4 meios e o centro do pilar, tá? Tudo depende de como vem a arquitetura. Tá? Então, às vezes a arquitetura manda já a parede com eixo, então aí a gente trabalha com eixo. Agora, por exemplo, nesse caso, que é o caso mais clássico, a parede veio normal. Então a gente vai trabalhar aqui desse jeito, tá? Bom, as paredes estão pequenas, né? Então vão 10. Vamos lá. Você. Vamos lá. Para casa, não vai interferir tanto, tá? Para vãos pequenos, para pilares que não ultrapassam ali 4, 5 metros de vão livre, pilar travado nas duas direções, não vai interferir tanto. Quando começa a ficar maior, por exemplo, vamos supor que essa casa a gente fosse submeter ela ao vento. Eu já definiria a maior parte dos meus pilares nesse sentido aqui. Por quê? O pilar é o que segura a casa, né? Então, eu tenho que deixar a maior inércia do pilar, ele com mais dificuldade de mexer assim, porque a casa em si, ela tá nesse sentido. E aí, então eu travo nesse sentido, porque a casa em si já vai estar travada nesse. Entendeu? Essa é a ideia. Enfim, então aqui eu vou dar uma distribuída aqui rapidinho nos pilares, só pra... Aqui... Isso, o botão direito é o Enter, né, na verdade, do TQS. Depois de um tempo você vai ver que você praticamente só vai usar o botão direito, você não vai mais usar o Enter pra nada. Então aqui eu gosto de colocar um pilar também, ó. Eu já deixo um em cada lado da escada pra gente trabalhar mais fácil. E, por fim, colocar um aqui. Eu vou medir aqui esse... A nomeação dele, sim. A nomear ele. Não, aí eu vou inserindo. É quase que sentimental aqui o negócio. Eu acho que, por exemplo, aqui eu acho que eu tenho um bom vão aqui o vão já ficou um pouco maior do que deveria.
Aí eu vou pensar se vai dar para eu colocar uma viga um pouco maior, entendeu? E assim vai. É isso. Isso tudo vai depender do meu vão. Por exemplo, aqui em cima, ó, aqui em cima eu cago, acho que como essa parede se repete, eu consigo colocar uma viga aqui tranquilamente. Então, ao invés de fazer uma viga de 30, eu faço uma de 40, eu não preciso ter mais um pilar. E aí, consequentemente, eu não preciso ter mais uma fundação. Entendeu? Então, pensando muito também nessa questão do custo, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender de como a gente vai trabalhar. A gente tenta padronizar o máximo possível por conta de economia, né? E principalmente por conta das formas. Para eu economizar nas formas, né? Porque a forma, na hora que eu vou concretar, ela pode ser reaproveitada. Só que se eu tiver uma viga de 30, uma de 40, uma de 35, uma de 32, uma de 48, primeiro o cara vai ficar maluco, né? Segundo que, vai falar, mano, você nunca viu isso na sua vida, né? Primeiro projeto. Sim, primeiro projeto. Então a gente vai testar, treinar agora. A gente erra agora para depois não errar lá na frente. Bom, aqui, eu acho que talvez se eu colocar essa. É uma varanda. É uma varanda em balanço, então. É isso? Tá. Tá. Beleza, então. Pronto, assim. Deixa eu ver qual que é a distância aqui, ó. Tá com 6 metros. Eu acho que ainda não vale a pena a gente fazer uma outra linha de pilares aqui no meio, tá? Mas dependendo de como for ficando, a gente se começar a ficar muito caro, a gente vai fazer mais um pilarzinho aqui. Principalmente por conta da viga, que muda o tipo de laje, né? Se eu começar a ter vãos muito grandes, vai entrar laje maciça. Aí fica mais caro. Aí às vezes compensa mais eu ter um pilar e usar laje treliçada, entendeu? Bom, então coloquei aqui nos cantos, né? A princípio eu acho que não vai fugir muito disso. E aí as vigas, é, vamos definir, acho que uma viga de 14 por 35, vai. Vai ser legal. Que é aquilo, né? Eu economizando aqui, depois é capaz de eu ter que gastar no aço. O aço é mais caro. Então, às vezes vale mais a pena eu gastar mais no concreto, entendeu? Fazer uma viguinha. Ah, tô lançando a viga aqui e nem falei nada. Viga no TQS sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Porque se eu lançar da direita para a esquerda, olha o que acontece. Ela fica invertida. E aí, isso aí pode dar um problema lá na frente, depois na hora da análise. Ele vai inverter a barra. E de baixo para cima. Ah, e esqueci também, né? Aqui. É que todos são basicamente a mesma coisa, tá? Você sempre vai entrar pilar, viga ou laje ou fundação, você vai entrar aqui em dados atuais, vai ter coisas relativamente parecidas, mas para cada caso, né? Então aqui, mesma coisa, identificação, aqui seria a inserção. É... Sim, sim, sim. Exatamente. Ó, por exemplo, aqui tá. Não, eu vou te explicar como que eu gosto de fazer, porque tem muita gente que vai usar, por exemplo, aqui.
No TQS, normalmente o curso básico vai explicar assim. Aqui, ó, nessa parte de carga distribuída, você pode definir aqui qual que é a carga da parede. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque começa a ficar caro o projeto, tá? Então, por exemplo, se eu tiver que ter uma viga aqui e eu lançar daquele jeito, opa, eu lançar aqui ponto 3, por exemplo, ele vai ficar uma carga inteira aqui, ó, tá vendo? Só que eu só tenho parede nessa região aqui. Então, o que que eu faço? Eu deixo ela zerada sempre e eu venho aqui em cargas, ó, e aí eu defino manualmente a minha carga. Então, quando eu ponho o ponto 3 aqui, eu venho aqui, aí eu vou e eu faço o desenho. Aí eu ponho o tamanho que eu preciso. Então aqui não vai ter carga, não vai ter carga. Entendeu? Só uma outra coisa. Amanhã a gente vai começar a lançar essas coisas. E aí eu vou te mandar um arquivo que não tem no. Vamos ser rápido para terminar já. Aqui, ó, por exemplo, quando eu venho aqui, o seu vai estar vazio. Ou vai ter pouquinha coisa. Aqui eu já tenho definido o que que é cerâmico de 14, com revestimento externo, com revestimento interno e etc. Eu te mando esse arquivo para você poder usar aí e vai ficar. Facilita muito mais e economiza também, porque você vai ter uma coisa mais dentro da realidade. Então, tentei falar rápido, mas o Google foi mais. Eu não. Apesar de eu assinar o. Apesar de eu assinar o Google, eu ainda não tenho esse pacote. Bom, enfim, aí era aquilo que eu estava te explicando. Então aqui tem tudo já bem pré-definido, concreto, cerâmica, que é o tipo de bloco, né? Ou tijolo maciço, tem caixilho também, caso seja uma porta de vidro, alguma coisa assim, tá? E aí a gente vai definindo conforme necessidade, tá? Bom, fica aí, pelo menos esse primeiro dia aí, algumas coisas mais básicas, tá? E a partir de amanhã a gente já vai provavelmente ter uma estrutura aí montada, mesmo que a gente vai ter uma estrutura montada. Vai estar funcionando, se o TQS vai reclamar de um monte de coisa, ele vai. Mas ele vai ser o nosso ponto de partida, né? Mas eu preciso dar toda essa introdução, porque precisa ter todo aquele. Te mostrar onde que aperta os botões e tudo mais, tá? Beleza? Então eu vou jantar agora e depois eu solto pra você o vídeo aí e te mando o link. Fechou? Valeu, Leandro. Amanhã às 7.